nossa ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mães e Abraços. Eu sou a Deise Ladentim e você sabe que a gente existe para apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, eu sou mãe apaixonada pela vida, pelas possibilidades que ela traz. Seja bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu queria falar da Mamãe Elefante, que é uma assinatura mensal de fotos. A Mamãe Elefante é a patrocinadora oficial do podcast Mães e Abraços. Eu trouxe aqui para vocês que nos acompanham no YouTube, poder ver esse álbum. É uma assinatura mensal que a gente encaminha as fotos mensalmente para a Mamãe Elefante e recebe no conforto da nossa casa. Esse aqui é o meu terceiro álbum e a gente vai montando aqui as fotos. Vou abrir para vocês verem. Ó, eu estou começando a montar juntamente com os meus filhotes. E o álbum aqui é um sucesso. Então, você que é nosso ouvinte, tem 10 fotos adicionais no primeiro mês. Então, não perde tempo. Vai lá no Instagram da Mamãe Elefante Oficial e faça a sua inscrição. É muito fácil, é muito prático e é uma experiência incrível. É sobre registro, é sobre memória, é sobre lembrança, é sobre a gente reviver aqueles momentos maravilhosos e importantes que vivemos em família. Agora, eu queria convidar a Irene Reis para se apresentar, para brilhar no palco do Mães e Abraços. Eu confesso que eu e Deise, a gente está aqui com frio na barriga, gente, porque essa mulher é um fenômeno. Essa mulher, ela é grande, ela é incrível, ela é magnífica, ela é maravilhosa, meu Deus. Falta elogios para nomeá-la, sabe? De tão incrível que ela é e de quão revolucionário é o trabalho que ela realiza no mundo, especialmente na educação. Então, chega mais, minha querida, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Delícia, que honra! Já estou chegando aqui com vocês, me sentindo muito acolhida, gratidão por essa oportunidade. Eu sempre digo que se uma coisa que me encanta é a sororidade, então ter mulheres apoiando mulheres, para mim é um calorzinho no coração sempre. Então, obrigada pela sororidade de vocês, por valorizar o nosso trabalho, valorizar o que a gente tem feito, né, pela educação. No Mães e Abraços, eu sou abraço, gente, porque eu venho falar não é do lugar de mãe, eu venho falar do lugar de abraço, eu venho falar do lugar de acolhimento, e venho falar de uma maternagem também que não necessariamente passa por ter útero ou parir, né? Quando a gente fala de ser mãe, quando a gente fala da maternagem, também é uma aprendizagem que a gente precisa adquirir aos poucos, né? A gente precisa retomar esse provérbio dos nossos ancestrais afros que dizem que é preciso toda uma comunidade para educar uma criança. É preciso, então não precisamos todas parir, não temos que ter esta obrigação, mas podemos maternar em conjunto com as colegas e irmãs que decidiram passar por esse processo em seu próprio corpo ou decidiram passar por um processo de adoção, né? Então, dentro do Mães e Abraços, eu sou todo abraço para vocês, me sinto muito honrada de estar aqui. Vou falar com vocês desse lugar de alguém que fundou a comunidade Reinventando a Educação. A Reinventando a Educação é uma consultoria em desenvolvimento humano, em educação amorosa para o desenvolvimento humano integral. Eu costumo dizer que pais e mães não nascem prontos, eles se fazem à medida que o sujeito que eles trouxeram para o mundo também estão em construção. Então, essa ideia, né, de que existe um instinto materno, um instinto paterno, é uma ideia muito equivocada, que tem nos colocado em lugares de muitos erros no que diz respeito à educação parental. Essa educação parental falha, afeta também a dinâmica das escolas e até o desempenho e compromete a alta performance dos executivos no mundo corporativo. Então, veja que uma coisinha aqui, uma peça no tabuleiro que a gente move, impacta toda uma comunidade. Então, eu quero conversar hoje aqui com todas vocês, mães e abraços,
principalmente de um lugar de fala, que eu acho que é o que mais interessa hoje aqui, que é o meu lugar de especialista em neurociência e comportamento. Então, acho que vai ser interessante a gente falar sobre quais comportamentos a gente pode mudar, se é que a gente pode mudar comportamentos, a gente falar sobre como é que o nosso cérebro funciona no momento em que a gente precisa reparar o comportamento, né? Então, muito obrigada de novo pela oportunidade, que bacana a gente poder tecer essa conversa aqui todas juntas. Sim, uma grande honra receber você, Irene. Fala pra gente por que reinventar a educação. Eu defendo, desde 2016, quando a gente fundou a Reinventando a Educação, que reinventar é o verbo do século, né? A gente construiu muita coisa em todas as áreas, em diversos âmbitos, mas nesse momento a gente precisa olhar para todas as nossas construções e entender o que a gente fez que deu certo e o que precisa ser reinventado. Não é criar do nada, muito pelo contrário, é aproveitar todo o nosso conhecimento, desde os conhecimentos ancestrais dos povos originários, passando pelos conhecimentos científicos, e reinventá-los pensando nesse momento que é tão diferente de todos os outros. Nunca nenhum ser humano esteve tão na interface humano-tecnologia. Então, isso é um adendo, essa é uma característica nova da nossa sociedade. Os nossos pais não passaram por isso, os nossos avós muito menos, e a gente precisa lidar com isso e se reinventar também nesse processo, né? Eu entendo como, quando a gente fala de reinventar a educação, na verdade, Reinventando a Educação como consultoria nasceu a partir desse livro aqui, que se chama Reinventar a Educação, Abrir Caminhos para a Metamorfose da Humanidade, escrito pelo professor Carlos Jesus Delgado e pelo Edgar Morin. Edgar Morin é um jovem de 103 anos de idade, é o maior pensador do século, foi ele quem cunhou, acabou de fazer agora, dia 8 de julho, 103 anos de idade, foi ele quem cunhou o termo pensamento complexo. Então, quando a gente fala de reinventar a educação, a gente está falando sobre colocar na educação e na prática educativa o pensamento complexo, que significa religar conhecimentos que estavam dispersos, né? Então, hoje a gente precisa falar de educação parental, porque em outros tempos a parentalidade estava muito vinculada à sobrevivência do ser humano, não ao florescer do humano, né? Então, o reinventar a educação passa por aí, por a gente religar conhecimentos dispersos, e é isso que a gente faz, por isso esse gerúndio reinventando, por isso esse gerúndio do reinventando a educação, porque a gente está sempre em movimento, não vai haver um ponto final, né, para a nossa reinvenção como ser humano, nós somos seres não prontos, e toda a nossa reinvenção necessariamente passa por nos reeducarmos também, a partir dos pilares que, de fato, hoje são urgentes, né? E um deles, já posso adiantando, né, é o pilar da educação positiva, é o pilar da disciplina positiva, isso para a gente é sempre essencial também. Olha que coincidência, Irene. A minha monografia em psicologia, há 11 anos atrás, né, foi sobre Edgar Morin, sobre complexidade, sobre transdisciplinaridade, sobre esse pensamento, assim, que, olha, sozinha você pode ir até um ponto, sabe? Mas com ajuda, com outras pessoas, você pode ir muito, muito mais longe, né? Essa ideia da intersetorialidade, da gente dar as mãos, né, para fazer algo grandioso e extraordinário. É um desafio, sabe, falar sobre a educação positiva, né, no ambiente escolar. Eu falo porque eu já trabalhei como psicóloga, né, dentro da escola, também já fui professora de educação infantil, e a gente trouxe você porque você tem lugar de fala, né? Você, com a sua experiência, né, há mais de 20 anos, né, dentro de sala de aula, né, com o vasto conhecimento que você tem em neurociência, você pode falar para esses professores que sim, é possível, e é maravilhoso a gente aplicar a educação respeitosa, a educação positiva dentro das escolas, né? E que esse movimento acontece primeiro em nós, dentro de nós, né? Para depois acontecer no nosso entorno, no nosso contexto. E aí, eu queria trazer uma fala que eu escutei recentemente em um vídeo, né, no TikTok, de uma professora, e ela fala, ela traz o seguinte discurso: se você quiser praticar a educação respeitosa, pratique na sua casa. Eu não sou obrigada a tratar o seu filho da forma como você deseja. Na minha sala de aula, ele não é especial.
ele não será tratado de maneira diferente. Ele é só mais um. Eu não vou negociar com seu filho. Na escola, a vivência é do coletivo para o individual. Se você acha que ele é especial, só é para você. Na escola, ele será tratado igual a todos os outros alunos. Ele não é um alecrim dourado. Vocês querem evitar um trauma no filho de vocês, traumatizando todo o resto. A gente não traz essa fala aqui, não no lugar de julgar essa professora, até porque a gente entende, né, que a situação é complexa, né, e que essa fala dessa professora, ela é carregada de sofrimento também, né? Essa professora também ela é vítima desse sistema, né, educacional arcaico e que não funciona, né, e que precisa ser reinventado. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso e a gente refletisse um pouco sobre essa rigidez que existe no ambiente escolar, sabe? Dessas crenças antigas, retrógradas, desse autoritarismo, dessa burocracia, dessas violências invisíveis, né? Que são praticadas no ambiente escolar. É impactante, né, Kaline? É chocante que esse discurso venha de professor, né? Mas é isso que você falou, o que a gente colhe e acolhe de um discurso como esse, né? A gente consegue perceber, sempre que alguém na rede social, a rede social é terra de ninguém, né? Então, sempre que na rede social alguém se incomoda com a minha fala, eu preciso de muita resiliência e aplicar muita comunicação não violenta, e é bem difícil colocar isso na prática diária, para entender qual é a necessidade não atendida desta pessoa que está falando comigo desta forma, né? Então, eu sempre faço esse exercício. Não é um exercício fácil, é um exercício que demanda. A primeira reação da gente fala assim, amor, faz outra coisa, sai da educação, né? Você está no lugar errado, bebê. Você olhar para um aluno e dizer que ele é só mais um, você olhar, ele pode ser o seu Pablo Picasso, ele pode ser o seu Pelé, ele pode ser, você pode estar ali com a chance de ter ali na tua frente uma Madre Teresa de Calcutá, e você está dizendo que é só mais um, né? Puxa, vai fazer outra coisa, né? Às vezes, sei lá, fazer qualquer outra profissão que demande menos responsabilidade, pode te sobrecarregar menos, porque você não está na educação por conta do salário. A gente sabe que você escolheu a educação e você não esperava, como eu digo sempre, um Volvo azul na sua porta, blindado, esperando com um motorista lindo, de porta aberta para você. Você não esperava isso quando você resolveu ser professora, né? Então, dói muito, né? Quando a gente sai desse lugar de querer dizer tudo isso para a pessoa e a gente respira, a gente diz assim, bom, quais são as necessidades não atendidas? A primeira necessidade não atendida é de ela não se sentir só mais uma. Porque quando ela diz que o outro é só mais um, ela está mostrando a impotência dela de se sentir só mais uma num sistema que a vitimizou, porque ela não é vítima do sistema, Kaline, aí eu vou te fazer uma correção. Ela foi vitimizada por um sistema que precisa vitimizá-la para tirá-la do lugar de protagonista e transformadora da sociedade. Porque a hora que essa professora se empoderar e falar, pera um pouquinho, se eu mudar, tudo isso aqui vai mudar também, ela deixa de ocupar esse lugar de quem foi vitimizada e passa a ocupar o lugar que é dela, que é de construtora do florescimento da nossa humanidade. Mas essa é uma mudança de comportamento que demanda uma expansão de consciência, muita formação, muita rede de apoio. E tem gente que está tão doída e tão machucada que fica nesse lugar de vítima, porque foi vitimizada, portanto, agora se sente vítima, pelo resto da vida. A consequência, infelizmente, é que a gente vê um número crescente, a Associação Nova Escola, o Instituto Cactus, tem pesquisas muito grandes e importantes sobre a saúde mental docente, esse é o meu tema de doutoramento também. E o que a gente vê nas pesquisas é um número crescente de professores que relatam ter tido alguma questão de saúde mental, um burnout, uma ansiedade, uma depressão. E estas coisas acontecem justamente porque a gente está fora do nosso propósito, né? Quando a gente fala de educação positiva, a gente está falando do nosso querido professor Martin Seligman, desse livrinho aqui, ó, eu vou dar muita lição de casa, viu, gente? Que o professor dá lição de casa mesmo, mas é prazer de casa, eu digo, tem muito prazer de casa aqui para vocês, e um prazer de casa é ler. Então, esse livro aqui, do professor Martin Seligman, Florescer, o segundo best-seller, o primeiro, ele considera esse uma releitura do primeiro, com correções do primeiro, inclusive,
Então, muito bacana se vocês puderem ter acesso. E o Martin Seligman, que é o pai da educação positiva, toda a psicologia positiva, que deu origem à educação positiva, à disciplina positiva, ele propõe a metodologia PERMA, né? E nessa metodologia PERMA, ele explica para a gente sobre emoções positivas, ele explica para a gente sobre relacionamento, sobre propósito. Aqui, quando a gente vê um discurso desse, a gente está falando principalmente sobre propósito, né? A gente está falando sobre, a gente está falando que falta para essa pessoa ressignificar aquilo que é o fazer dela, né? E rever qual que é o propósito dela dentro desse fazer. Quando a mãe vai... Aí vem uma outra coisa também, que é a falta de parceria escola, família, né? Quando fala assim, você trata o seu filho dessa forma porque você não quer traumatizá-lo, etc, etc. O que está nesse discurso é assim, essas mães estão vindo aqui, me demandando um monte de coisas, não tem noção do que é educação, não tem noção do que é o meu trabalho, e em vez de oferecer parceria, oferece dedo na minha cara. E aí é uma realidade, gente, tanto da escola privada quanto da escola pública, e eu circulo pelas duas, tá? Eu fiquei mais de 20 anos em sala de aula, nos maiores colégios de São Paulo, nos colégios privados de São Paulo, e ao mesmo tempo dando formações e vivências nas escolas públicas, e sou aluna de escola pública desde a EMEI até o fim da Universidade de São Paulo, na minha graduação. Então, eu posso dizer sim, sem medo de errar, o que está nesse discurso eu gostaria, a necessidade não atendida aí eu gostaria de ter uma parceria com as mães, eu gostaria que as mães viessem aqui também aprender sobre educação, não me dizer como eu devo tratar o filho delas e o filho e o amiguinho que está ali convivendo com o filho delas, né? Também acontece muito, você sabe que é uma crueldade nas escolas e a gente tem feito muita mediação nesse sentido, as mães colocam os filhos autistas na escola regular, conforme diz a lei, mas a mãe do filho que não é autista vai lá em cima da professora dizer, eu não quero esse menino na minha sala porque ele é violento, porque ele representa um perigo para o meu filho, porque o meu filho vai se atrasar em receber a formação dele por conta da presença desse menino autista aqui. E um dos pilares da educação positiva, da psicologia positiva aplicada à educação, é a gente aprender a conviver. Só que a gente não aprendeu a conviver na diversidade, né? Eu, como professora de escola privada, eu não tive alunos negros, por exemplo. Vai vendo a gravidade disso. Eu dei aula em colégio alemão, em colégio francês, em colégio espanhol, em colégio inglês, em todos os colégios internacionais e a branquitude reinando ali, né? Eu não tive alunos negros, veja só como isso é grave. No entanto, quando eu vou fazer as vivências nas escolas públicas, a maioria é de alunos negros, percebe? A gente não tem diversidade, portanto, a gente tem sim um apartheid velado, né? Então, também isso está no discurso dessa professora. Ela fala de trauma, né? As mães não querem traumatizar. Muitas mães começam a entender um pouco de psicologia positiva por cortes de vídeos que a gente lança no Instagram e interpretam erroneamente que educação positiva é não dar limite, é não dizer não para o filho, é deixar o filho fazer qualquer coisa. Também está isso no discurso dessa professora. Olha, se você deixa o seu filho aí na sua casa fazer tudo o que ele quiser, sinto muito, aqui há regras, aqui há limite, aqui eu não posso fazer isso. Não é que eu não quero, eu não posso fazer isso, porque eu também estou sob regras e também tenho limites dentro da minha atuação, né? Claramente, essa professora está em sofrimento, claramente ela está produzindo, multiplicando, perpetuando sofrimento dentro das salas de aula dela, percebe? Então, é lamentável. Dá para sair desse lugar onde ela está? Dá, mas ela precisa, primeiro, assumir que ela está em sofrimento. A gente só sai do sofrimento quando a gente olha para ele, né? A gente só acha o caminho quando a gente mapeia o lugar que a gente está. Então, deixa eu mapear aqui esse lugar que eu estou. Além de ganhar pouco, eu estou indo com raiva, eu estou acabando com a autoestima dos meus alunos, porque eu coloco como se eles não tivessem valores em si, como se eles fossem massa. Me disseram para massificar a educação, e eu estou acreditando e massificando mesmo, não estou dando atenção diferenciada, não tenho repertório para fazer isso, eu preciso assumir tudo isso para eu conseguir empreender uma mudança. Você entende porque é difícil qualquer tipo de mudança na educação? Ela não pode vir só do professor, ela precisa que os líderes da escola assumam que há um problema e assumam que a escola hoje é um cenário de sofrimento para alunos e professores.
Feito isso, as famílias precisam assumir o lugar, não de tô pagando, mas de quem, peraí, que a prioridade aqui é que o meu filho seja educado, então eu preciso ser parceira dessa escola. Paralelamente a isso, a gente precisa que as crianças tenham voz e vez, e não sejam tratadas de maneira autoritária, e que os adultos da relação, não temam perder a sua autoridade porque abrem mão do autoritarismo. Você está vendo quanta coisa? É muita coisa, né, amor? Por isso que demora para fazer mudança e para reinventar a educação. Por isso que é um gerúndio, reinventando. Já estou ficando velhinha e nós estamos aqui reinventando, porque é difícil, porque tudo isso precisa acontecer junto e ao mesmo tempo. De fato, é muito complexo, e a gente precisa da humildade, como você tanto fala, dessa humildade de olhar para si, enxergar todo esse sofrimento pessoal, mas essa humildade coletiva, né, que nos faz enxergar como grupo de que forma que a gente pode participar de soluções. Irene, a gente sabe que tem vários alunos, várias pessoas que não se encaixam, várias crianças e adolescentes que não se encaixam no ambiente escolar, e a gente sabe que há um crescimento muito grande de diagnósticos. Existe algo historicamente que aconteceu e essa prática foi evoluindo e se tornando algo muito comum? Como é que foi isso, Irene? Quando os pais vêm me procurar, e aí eu vou falar com você, como eu falo com todos os pais que me procuram, que me pedem mentoria e tal, eles vêm me procurar com essa sensação, Irene, mas tá uma modinha agora, todo filho de todo mundo ou é autista, ou é TDAH, ou é sei lá o quê, tem que ter um diagnóstico, senão não tá bem. Pois é, a gente tá numa mudança de paradigma e a gente precisa agradecer esse movimento social e incluir todo mundo, para todo mundo ser ouvido. Quando a gente pensa que tá uma modinha e que todo mundo está desejando um diagnóstico, na verdade, não é bem isso. É porque a gente, como aluno, eu tenho diagnóstico, olha que legal, aos 30 anos eu recebi o meu diagnóstico de hiperativa com altas habilidades. Né? Hoje em dia eu tenho amigos psicólogos que estão ali jantando comigo ou fazendo algum trabalho comigo e que dizem, você tem diagnóstico de hiperatividade com altas habilidades, né? Eu falo, porque se eu não tivesse, você me daria agora, amiga. Eu ia assinar agora o atestado para você. Então você vê, eu recebi isso aos 30 anos, não lidei com isso. Foi em terapia, depois de muitas sessões terapêuticas, a minha terapeuta veio e me disse isso. Por quê? Porque é um diagnóstico clínico, hiperatividade com altas habilidades é um diagnóstico clínico, de fato, que você precisa de muito, e eu não fui buscando isso, né? Mas apareceu. Não lidei, não falei sobre isso até os 40, a partir dos 40, já com tanta demanda, depois de ter me formado como yoga terapeuta, porque aí eu entendi que eu era muito agitada, muito ansiosa, atropelava processos em todos os lugares por onde eu ia, então vou fazer yoga, vou fazer meditação, vou entender como é que funciona isso. Uma pessoa com disabilidades, ela não vai fazer meditação, ela se torna yoga terapeuta. Aí eu vou fazer neurociência. Uma pessoa com disabilidades, ela não vai estudar, ler um livrinho de neurociência, ela vai fazer uma especialização, não uma, duas, uma na Argentina, uma no Brasil, em neurociência. Percebe a intensidade? A intensidade. Então, quanto mais eu queria fugir do diagnóstico, mais ele se confirmava no meu comportamento. Percebe? Então, não tem como. A questão não é a moda e nem o desejo. É que hoje a gente fala de uma coisa que a gente não falava até pouco tempo. Antes, as pessoas com qualquer questão, qualquer singularidade que saísse da linha científica do normal, ela era reclusa a uma escola especial ou a dentro da sua casa, ponto. Agora não tem isso, a lei garante que todo mundo, na verdade a lei garante, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205 diz, a educação é para todos, e ela diz isso desde 1988, só que a gente precisou criar um monte de sub-leis para interpretar esse para todos. E agora a gente entendeu que é para todos mesmo. Embora a gente tenha entendido isso, embora a neurociência, aí falando das questões históricas de que você comentava, Deise, a neurociência é muito recente, né? Os estudos mais relevantes da neurociência estão acontecendo na virada do século, né? Então, como uma ciência muito recente, que agora, nos últimos anos, tem se popularizado e ganhado espaço nas redes sociais, por exemplo, agora a gente começa a falar sobre tudo isso que a gente está falando, desde diagnósticos até educação parental, até uma educação escolar amorosa, percebe? Tudo isso é muito recente. Então, parece modinha, parece que está todo mundo falando sobre isso, mas ainda é pouco que a gente está falando sobre isso, a gente precisa falar muito mais. Se essa modinha pegar, se esse desejo, como você põe por diagnóstico, aumentar, a gente tende a chegar a uma conclusão um pouco óbvia para quem estuda neurociência, que é,
O que nos iguala são as nossas diferenças. O cerebrinho da Daisy, o cerebrinho da Kaline, o cerebrinho da Irene tem uma coisa em comum, são totalmente diferentes, né? E aí tanto faz o diagnóstico. Qual que é a importância do diagnóstico? É a gente poder entender o porquê daqueles comportamentos. Para quem recebe um diagnóstico, quando eu recebi o meu diagnóstico, qual foi a importância dele na minha vida? Eu já entendia que tinha alguma coisa diferente, que não era possível que todo mundo realmente fosse lerdo e burro, como de vez em quando eu pensava que era, né? Para começar. Depois, a minha agressividade no falar, na postura física, corporal e tal, não era bem interpretada pelas pessoas. Então, peraí, é isso aqui, é por isso aqui eu não vou conseguir mudar 100%, mas é um sinal de alerta para eu desenvolver habilidades sociais que me permitam pertencer. Olha de novo como a gente está falando de educação positiva. O pilar da educação positiva, um dos pilares, PERMA, como criou o nosso professor Martin Seligman, é o pertencimento, né? Então, todo mundo quer pertencer. Então, na verdade, a gente não quer diagnósticos, entende? Quem é diagnosticado não quer diagnósticos. Por quê? Porque isso dá a sensação de que a gente não pertence. Aí vem um outro movimento social. Como tem várias pessoas diagnosticadas, a gente cria um clubinho dos hiperativos, um clubinho dos altas habilidades, um clubinho dos... E não é esse o movimento, a gente está do outro lado do pêndulo agora e a gente precisa chegar aqui no caminho do meio, que é ter uma educação de preferência baseada em aprendizagem por projetos e metodologias ativas, em que a minha hiperatividade, as minhas altas habilidades sejam usadas em favor da construção e do florescimento da minha pessoa e não contra. Entende? Qual que é o grande crime que se está cometendo contra as nossas infâncias hoje? Medicamentalização. A gente medica as crianças. Essa criança é hiperativa, dá remedinho. Não, essa criança é hiperativa e a hiperatividade dela está em destaque porque existe um contexto escolar que tenta conter um corpo que não pode ser contido. Se esse mesmo contexto escolar se transforma e dá lugar para que esse corpo possa se expandir e ocupar os lugares todos que ele quer ocupar, eu já não preciso de remédio. Então, o problema não são as crianças, para começar, o problema são os adultos, né? Porque eu sou uma pessoa de 45 anos de idade, e eu olho para aquela Irene de 6 anos de idade, ou para a Irene de 13 anos de idade, 14 anos de idade, que foi expulsa de uma aula em que ela não estava presente. Olha a gravidade disso, gente. Eu não estava presente, eu estava com asma aquela semana, não fui para a escola, mas eu era da turma do fundão, sou muito alta, sempre fui da turma do fundão. Eu era da turma do fundão e a professora viu uma bagunça no fundão. Quem já está rotulada? A Irene. Ela berrou: Irene, você está suspensa! E me suspendeu. Isso é ensino médio. E aí vai vendo. Eu chego na escola na semana que vem e estou suspensa. Os amiguinhos queridos, né, todos na porta esperando a minha chegada, rindo até passar mal, porque eu fui suspensa num dia que eu não estava. Percebe? Então também eu olho para essa criança e percebo, eu não mudei. Eu tenho, claro, um pouco mais de ferramentas de autorregulação, que eu não tinha antes, eu tenho um pouco mais de ferramentas sociais para fingir, inclusive, porque é isso que querem da gente. Estou achando tudo um saco, mas eu faço uma cara blasé e está tudo bem, né? Coisa que eu não tinha com até, sei lá, 16, 17 anos, eu não tinha essas ferramentas. Então, eu estava achando um saco, eu dizia, saco isso, né, gente? Nossa, que horror esse encontro aqui, não sei o quê. Percebe? E em vez de as pessoas, enfim, gostarem de uma autenticidade, de uma verdade, saberem, bom, se a Irene está aqui é porque ela quis estar aqui, e se ela continua é porque ela está feliz, e se ela está em flow é porque que legal. Não, as pessoas querem filtros sociais, e querem impor filtros sociais, e começar com a imposição dos filtros sociais já na escola. E essa criança, ela está, estou falando especificamente de hiperatividade e altas habilidades, essa criança, ela está preparada para responder, inclusive agressivamente, a tudo que lhe parece hostil. Mas o adulto não pode ser questionado. O adulto, não, você não me respeita, essa menina não respeita ninguém. Não, ela respeita, o que ela não aceita é um autoritarismo. Tudo isso, agora que a gente tem muito respaldo da psicologia e da neurociência,
e que a gente tem muito respaldo de teóricos e práticos da educação, tentando mostrar isso para as famílias e para os líderes da escola, tudo isso agora começa a ser conversado, né? Então, antes, se você pensar, antes a sobrecarga do professor era muito maior, porque ele não sabia sobre isso. Eu não fui formada para entender sobre hiperatividade. Aos 30 anos, quando eu me descobri hiperativa, eu comecei a entender, fulano que é meu aluno, gente do céu, eu me dou muito bem com ele porque ele é meu espelho, cara, com certeza ele é hiperativo. E o outro, eu me dava bem com todos os hiperativos, todo mundo, eu chegava na sala das pessoas, os professores falando mal daquele aluno que era o demônio, e eu dizendo, ai, nossa, meu melhor amigo. Por que será? Vai vendo, porque a gente se dá bem com espelhos. Então, Daisy, a gente está hoje, ainda bem, com muitas pessoas querendo cuidar da própria mente, do próprio cérebro. Isso é muito importante, isso é essencial, né? Então, os pais estão se cuidando mais, a gente já encontra amiguinhos fazendo terapia, coisa que não existia antes. Antes era coisa de doido, você tá doido? Você tá doido? Você tá depressivo? Você tá doente? Imagina, não sei. A gente era questionado quando ia a um psicólogo antes. Ainda há muito preconceito, mas já há bastante avanço. Eu já tenho amigos que não têm nenhum problema em dizer que fazem terapia. Então, que bom que os pais, que todos nós, estamos nos cuidando como adultos e que também estamos entendendo que as crianças precisam ser cuidadas. Aí vem só essa ressalva. Cuidar da criança não pode ser conter esse corpo e medicar esse cérebro, porque a escola não dá conta de rever as suas metodologias, né? Quando a escola para de enfileirar o aluno, que é uma violência absurda que você percebe visitando a escola, enfileirar um aluno é uma violência. Por quê? Porque ele foi para a escola para conviver. A escola deveria se chamar centro de convivência, entende? Como que você convive? Olhando a nuca do amiguinho. Desenhe o seu amiguinho. Ele pode desenhar a nuca, mas ele não pode desenhar a cara, os olhos, a boca, porque ele tem 15 minutos de intervalo para conviver com esse amiguinho, já desde a mais tenra idade. Percebe? Isso é violento, isso é muito violento. Então, a minha única ressalva em relação ao diagnóstico é essa. Os psiquiatras não tem como, os neuropsicólogos não tem como invadir a escola e dizer como que a escola precisa proceder para cuidar daquela criança. Então, essa criança precisa ser anestesiada. Como muitos adultos, estamos anestesiando as nossas dores, com também remedinho para dormir, remedinho para acordar, remedinho para tomar no almoço, remédio complicado, percebe? Irene, eu trabalho no Centro de Referência e Assistência Social aqui em Belo Horizonte, né, acompanhando as famílias de crianças vítimas de violências e vulnerabilidades. E assim, o CRAS é porta aberta, né, então a gente está inserida lá dentro na comunidade. E eu recebo várias mães, na verdade, né, que vão lá pedindo orientação, na verdade um grito de socorro, assim, eu não sei mais o que fazer, sabe? Me dá uma direção, perdidas e em sofrimento, com esse relacionamento com a escola, principalmente as mães de crianças atípicas, né? Com transtorno do espectro autista, TDAH, enfim. E hoje, né, o TOD, o famoso TOD, né, que muito tem se falado, que é o nome que inventaram, né, para colocar naquelas crianças rebeldes, né, desafiadoras, né, que na verdade são crianças ali gritando e tentando se defender e tentando pedir ajuda e ninguém está escutando essas crianças. E aí essa mãe chegou lá e falou assim, olha, eu não tenho relacionamento com a escola, a escola é muito rígida, ela quer tratar o meu filho da mesma forma que ela trata outras crianças, e o meu filho precisa de uma atenção diferenciada, e a criança, ela mora na mesma rua da escola, né? A criança demora uns 3 minutos para chegar na escola, e nesse intervalo, a criança vomita, a criança evacua, para você ver assim, o nível de sofrimento que essa criança se encontra. E a mãe afirma que a escola comete inúmeras violências com essa criança. É um menino de 6 anos. E aí eu falei com ela assim, olha, eu posso fazer aqui um relatório para você, né, solicitando, porque essa criança está em sofrimento mental, essa criança está, né, sendo vítima de violência no ambiente escolar, eu posso fazer um relatório com tudo que você traz aqui para mim, com o teu relato, juntando todos os documentos que você traz, né, dos acompanhamentos que ele faz, enfim. E eu posso enviar isso para o Conselho Tutelar, mas eu acho que você pode ir na Secretaria de Educação, você pode ser honesta e você pode conversar e pedir ajuda, pedir uma orientação, antes que a gente tome essa medida, né, de acionar o Conselho Tutelar. E aí ela falou,
tá, eu não tenho contato com a escola mais, a gente já, muitos conflitos, mas eu vou lá na Secretaria de Educação. E aí ela foi. 2 dias depois ela volta, dizendo que a escola acionou ela e que eles pediram um voto de confiança, né, e que eles estão, assim, dispostos a mudar. O que eu vi, assim, eu vi que a escola só tomou essa atitude, né, porque a Secretaria de Educação mandou, né, foi isso que aconteceu. Então, a escola só mudou, só maquiou e chamou essa mãe e pediu desculpa, e disse que ia mudar. Mas, assim, o que eu trouxe esse relato para mostrar que o que essa mãe, ela, na verdade, queria? Ela não queria que o filho dela fosse tratado de maneira diferente das outras crianças. Na verdade, o que a mãe queria era que o filho fosse visto, que o filho fosse aceito, fosse amado, sabe? Fosse tratado com dignidade, assim, com respeito. E tem essa dificuldade, né, da família com a escola, principalmente hoje, né, nesse movimento da educação respeitosa, da educação positiva. É como se a família, ela exigisse que a escola tivesse essa flexibilidade, e a escola, ainda muito rígida nesse sistema, né, arcaico e retrógrado, não querendo flexibilizar e cometendo inúmeras violências com as crianças, principalmente com as crianças que não se enquadram, né, que não se encaixam aí nesse padrão de normalidade. Essas crianças que tiram os professores da sua zona de conforto, né? Essas crianças que incomodam, essas crianças que ainda, esses cérebrozinhos imaturos, que ainda estão lutando, sabe, para serem ouvidos, porque essas crianças, muitas vezes rebeldes, desafiadoras, são as crianças que não resignaram, são as crianças que ainda estão lutando e dizendo assim, olha, esse comportamento é comunicação, olhem para mim porque eu estou em sofrimento e preciso de ajuda. É possível mudar essa realidade no ambiente escolar? É possível, a gente já está mudando. Existem escolas que já estão dando passos muito importantes para essa mudança acontecer. A gente tem aqui no nosso canal do YouTube, entrem lá depois, YouTube Reinventando a Educação, a gente tem uma websérie em que a gente já começou a mapear as escolas que estão fazendo esse movimento de mudança, e a gente fez essa websérie justamente para mostrar como elas estão mudando, né? Então, a gente começou esse ano com esse movimento mais estruturado na websérie. Então, quando vocês entrarem lá no canal do YouTube da Reinventando a Educação, vocês vão ver websérie Escolas em Reinvenção. A primeira escola que a gente foi conhecer e documentar aqui de São Paulo foi a Escola Benedito Calixto, uma escola municipal, né? Ela já tem um movimento muito interessante de acolher as famílias, formar as famílias. A nossa equipe vai lá para a escola e forma as famílias em educação parental, em educação amorosa. Já começa aí. A gente fez também a websérie dentro de uma escola privada, a Teia Multicultural, que é uma escola que para a gente um símbolo. Sigam aí depois Teia Multicultural em São Paulo. Para a gente é uma escola muito representativa do que é aprendizagem por projeto, né? Então, ali eu cheguei na escola e, obviamente, com quem que eu me identifiquei de imediato? Com o hiperativo. Ele estava trepado numa lira, sabe? Aquele negócio que é tipo um bambolê, só que pendurado no teto, né? Todo mundo fazendo uma leitura coletiva de um texto. A menina que eu achava que era professora era aluna, ela estava fazendo a mediação da leitura, e esse menino estava trepado nessa lira enquanto todo mundo lia. Claramente, em algum momento, ele participa, ele estava atento, mas aquele corpo não pode ser contido, né? E, óbvio, eu cheguei ali, foi amor à primeira vista, né? Já fiquei apaixonada por ele, já quis conversar, já entrevistei, já queria trazer para casa, né? Porque, gente, é isso, ele pode ser ele. Gente, imagina que eu pudesse, no meio da aula, sei lá, fazer um agachamento, fazer um pedal, trepar uma lira, qualquer coisa, como eu ia ter sido muito mais feliz no espaço da escola, né? Mas, enfim, quando vocês duas usaram a palavra encaixar, as crianças que não se encaixam. Que bom, né, que as crianças não entram em nenhuma caixa. Encaixar é entrar em caixa. Essas pessoas estão dizendo assim, não caibo nessa caixa. Não vem me enfiando aqui, porque eu não vou caber nessa caixa, né? Eu dei aula por 20 anos em sala de aula,
E eu vou dizer, por muita gentileza das escolas, porque no primeiro semestre, uma das escolas que ficou comigo por 6 anos, me disse, professora, você não é o perfil dessa escola. E eu chorei copiosamente. Aí os meus amigos diziam, mas que bom que você não é um perfil dessa escola e já estão te dizendo isso para você, já estão te dizendo isso no primeiro semestre, né? Porque, de fato, é uma escola muito tradicional, muito... gente, ficaram comigo 6 anos ali, né? E eu sabia todo santo dia que eu ia brigar com alguém, eu não sabia com quem. Porque eu só era feliz realmente quando eu fechava a porta. Fora daquilo ali, era um transtorno opositor absurdo, né? Desafiante, absurdo. Por quê? Porque não dá para você pactuar com regras que são injustas e ferem a dignidade da pessoa. Então, todo pai, toda mãe, todo professor, ao entrar numa escola, precisa olhar para a escola com um olhar de criança, porque é criança que vai estar ali. E criança quer conviver e quer brincar. Se o espaço não convida a convivência e a brincadeira, é um espaço hostil para o desenvolvimento dessa criança. Simples assim. Então, você diz assim, essa mãe não quer um tratamento diferenciado para o filho dela, ela quer que o filho dela seja visto. Olha, eu vou te dizer, sem medo de errar, essa mãe quer um tratamento diferenciado para o filho. E é justo que queira. E, na verdade, o errado é a gente não dar. Entende? Sabe aquela cena bonita do Avatar, que a Avatar olha para o humano e diz, eu te vejo? Naquele momento, ela entendeu definitivamente quem ele era. E ela entendeu que tinha que tratá-lo tal e como ele era. Quando eu vejo a pessoa que está ali, eu trato essa pessoa de maneira diferenciada. Agora, eu não posso pretender, numa escola com 40 crianças de ensino fundamental 1 e 2, todas ali empilhadas, eu não posso pretender que o professor sozinho consiga dar conta de tudo sem massificar. Então, outra violência, além de enfileirar, é essa quantidade absurda de aluno por sala de aula. E outra violência é você não formar e não oferecer formação contínua aos seus professores. E ter medo dos pais dentro da escola e não oferecer formação também para os pais. Então, a rigor, quando eu leio nas recepções das escolas, eu visito muitas escolas. Meu hobby é visitar a escola. Quando eu visito a escola e leio lá na entrada, oferecemos uma educação humanizada, eu digo, mas não é um pet shop, né? Deveria ser o normal. Eu acho que é diferencial quando eu levo o Djavan, que é o meu gato, que não sabe nem que é gato, eu levo o Djavan no pet shop, você está lá, oferecemos um atendimento humanizado para o meu gato Djavan, eu digo, ai, que legal, humanizar o gato, porque de fato ele acha que é humano. Agora, um atendimento humanizado numa escola é um pressuposto muito básico que não devia ser um diferencial na porta de uma escola, perceba isso. E está lá escrito, oferecemos educação humanizada. Meu coração dispara, porque eu digo, o que será que seria o oposto disso? Né? É claro que a gente sabe na prática, o oposto disso é, vou massificar seu filho, vou enfiar ele aqui como qualquer um, e não vou observar quem ele é, o que ele pode fazer, vou massificar as avaliações, não vou dar avaliação diferenciada. Olha o que a gente tem hoje, avaliação diferenciada a cargo do professor, que precisa fazer 5, 6 modelos de prova diferentes, ele não está sendo pago para isso, ele não foi formado para isso nem sequer, ele precisa ficar caçando curso sozinho, se virando, montando, e na hora da avaliação, isso eu nunca permiti, gente, na hora da avaliação o aluno tem que sair da sala do professor para fazer a provinha lá com o orientador. Eu me lembro a primeira vez que isso aconteceu, eu estou lá distribuindo a minha prova e a aluna sai andando, não me diz nada. Eu falei, o que está acontecendo? Onde é que você vai, amor? Nós vamos fazer prova? Onde é que você vai com a folha da prova na mão? Não, professora, eu preciso ir. E saiu. E eu chocada. Aí a aluna que estava, professora, é que ela tem probleminha. E fez assim, ela tem probleminha, ela tem que fazer lá fora. Aí eu falei, se eles quiserem, eles que colhem, mas eu vou sair atrás dessa menina. O que está acontecendo? Sai, vou perguntar, o que está acontecendo? Pergunto para a orientadora. É porque ela tem questões e ela precisa fazer... Não, ela vai fazer a prova aqui não. Ela é minha aluna todo dia, nos 200 dias letivos, incluindo o dia da prova. E se eu preciso fazer algo diferenciado, é a correção, não a aplicação da prova. Na minha prova, ela não sai. Na minha prova, ela é minha, igual todos os outros dias. Fui eu que dei a matéria, sou eu que dou a prova, sou eu que corrijo a prova. Então, a minha responsabilidade está na correção, percebe? Mas ela não vai sair da minha sala. Tá doida que ela deixou de ser minha aluna no dia da prova, no dia que ela mais precisa da presença de quem ela confia, que sou eu digo, vai se virar por aí que eu não tenho nada a ver com isso. Como? Eu não permito o negócio desse jeito nenhum. Só que tem professor que não consegue arriscar o seu salário para peitar uma liderança que diz que ele tem que fazer dessa forma, percebe? Então, tem tantos fatores envolvidos, por isso que a gente chama de complexidade. Agora, você veja, Estatuto da Criança e do Adolescente tem 34 anos, é muito recente. A gente colocar a criança no lugar de pessoa de direito, reconhecer que a infância existe,
é um construto social muito recente que foi estruturado pelo ECA há 34 anos. Então, vocês são mais novinhas, mas eu que sou velhinha, já tenho 45, eu nasci antes do ECA, gente. Percebe? Eu já tinha 11 anos quando o ECA surgiu, para dizer que a infância tinha que ser valorizada, tinha que ser tida em conta, percebe? Já era tarde, já tinha acabado uma infância, já estava na adolescência. Faz o que agora? Ah, mas é estatuto da criança e da adolescência. Sim, mas entendem adolescente como pré-adulto. E não é isso, percebe? O cérebro, ele termina de desenvolver toda a sua circuitaria depois dos 25 anos de idade, né? Então, ele está em desenvolvimento terminando de construir todos os seus sistemas até essa idade. Só que a gente não sabia disso, ninguém falava disso. Então, por isso precisa ser falado muito mais e com muita frequência. Em toda escola que eu visito, eu peço para ler um documento que se chama Projeto Político Pedagógico da Escola, né? É um documento muito bonito, normalmente encomendado por uma consultoria externa, o que é ilegal, porque a lei diz que é um instrumento que precisa ser feito a partir dos princípios da gestão democrática por todo um conselho escolar composto por pais, professores e gestores e alunos. Para isso deveria existir grêmio estudantil. No entanto, esse projeto político-pedagógico é feito fora da escola por uma consultoria externa que escreve um pedagogês super bonitinho, mas que depois, a hora que eu vou ler, eu pergunto assim para a gestão. Muito bem, como todo projeto político-pedagógico, aqui está escrito que vocês primam e desenvolvem a autonomia e a cidadania do aluno. Eu gostaria de entender como é que vocês fazem isso. Você pode me mostrar quais são as ações da escola que mostram o desenvolvimento da autonomia e o desenvolvimento da cidadania? E silêncio, não se fala nada. Silêncio total. Por quê? Porque não fazemos isso, porque isso é uma mentira. Eu li, quando eu era adolescente, um livrinho do Gilberto de Menstein, que marcou a minha vida, que era o livrinho Cidadão de Papel. Ele ainda é muito atual. Existem muitas coisas que a gente põe no papel e não leva para a prática, e uma delas é a gestão democrática. O dia que a gente tiver vergonha na cara dentro das escolas e levar para elas gestão democrática, esse seu aluno, que faz até cocô antes de entrar na sala de aula, ele vai ser ouvido, porque é direito dele ser ouvido. A gestão democrática garante isso, entende? E não vai precisar dessa mãe perder dia de trabalho para ir procurar o CRAS, do CRAS para a Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação para o Conselho Tutelar. Porque só nesse passeio todo, ela já perdeu uma semana para tentar que o filho dela não faça cocô antes de ir para a escola, por se sentir absolutamente pressionado. Veja se não está ferindo a dignidade, não só da criança, como de toda a família. Agora você vai dizer, não tem um amiguinho que está passando ali do lado e está vendo que o menino defeca e faz xixi e tudo mais antes de entrar? Tem. Ele pode sofrer bullying também. E quais são as marcas de tudo isso para o desenvolvimento de uma pessoa? Ela floresce de verdade? Parece que não. Então, por melhor que sejam as tentativas dessa mãe, ela foi colocar a criança num lugar do lado da casa dela, menos transtorno. Eu sempre digo, quando eu digo, como é que eu escolho a escola para o meu filho? O primeiro critério é distância, principalmente em grandes cidades. Em São Paulo, se o meu filho estudar em outro bairro, me condena a horas de congestionamento, e ao meu filho também, fora os riscos de assalto, sequestro, sei lá mais o quê. Então, puxa, o mais perto possível da sua casa, primeiro critério. Ela fez isso, primeiro critério atendido. Só que, olha só o transtorno. Eu me livrei de todo um congestionamento, eu estou me poupando de violências que eu poderia sofrer no transporte, mas dentro da escola há muita violência. Então, a gente fala muito sobre a violência que a escola sofre. E há uma pesquisadora muito importante, que eu aconselho que todo mundo leia, que é a professora Thelma Vinha, da Unicamp, que ela fala sobre o clima escolar. E ela mostra também as violências que a escola pratica. E, gente, a escola, quando sofre violência, porque antes ela praticou uma violência que foi devolvida para o espaço dela. Percebe? Aqui em São Paulo, a gente tem o padre Júlio Lancelotti, que tem um projeto social muito bonito dentro de uma igreja católica e recebe pessoas trans, pessoas em situação de rua, pessoas que foram abandonadas por todas as demais instituições da sociedade, ele recebe e alimenta essas pessoas. Como é que ele não sofre nenhum tipo de violência dentro da igreja dele? Como é que as pessoas que estão lá não matam ele, não agridem ele, nem as outras pessoas que estão lá? Estão dando amor, estão respeitando a dignidade dele. E são pessoas que estão fora de si, hein? São pessoas que estão fazendo uso de drogas pesadas já há muito tempo, estão totalmente à margem do desenvolvimento humano e do desenvolvimento social, tá certo?
mas ali há amor, ali há acolhimento, ali há segurança psicológica de eu ser quem eu sou, sem que me reprimam, sem que me punam, sem que me condenem por isso. E se é um negócio que não existe numa escola, é segurança psicológica. Não existe, entende? Porque os pais não podem ser quem são, as crianças também não, e o professor muito menos. Por isso a gente tem visto todo um corpo docente adoecido, extremamente adoecido, mentalmente adoecido. Irene, eu fico pensando nas mães que nos escutam e estão angustiadas porque são mães, por exemplo, de filhos que não se encaixam, como a gente estava falando aqui, né? E que bom que eles não se encaixam, como você disse. O que eles nos convidam a enxergar. O que essas crianças nos ensinam, né? Ou podem nos ensinar. E o que você poderia dizer para elas, Irene, diante de todos os desafios que elas têm, dos não acolhimentos vivenciados sequencialmente? O que você poderia encorajá-las, né, a partir dessa conversa, a partir de tanta consciência aqui? Mães, acolham-se, é o que eu posso dizer, acolham-se em primeiro lugar, cuidem bem de si mesmas em primeiríssimo lugar, não se culpem pelas questões que a maternidade traz, não se culpem por não entender muitas coisas relacionadas à educação e ao desenvolvimento humano, e procurem rede de apoio. Um canal como o de vocês, Mães e Abraços, é uma super rede de apoio para as mães, porque vocês falam não só do lugar de mãe, mas no lugar da humildade do aprendiz. Isso é muito legal, né? Então, vocês trazem pessoas e vocês se colocam nesse lugar, apesar de tudo que vocês sabem, e da grandeza que vocês são, e da grandeza que já é o programa de vocês se colocam nesse lugar de quem traz um convidado para vocês aprenderem com esse convidado junto com as mães. E essa é a boniteza da coisa. Então, as mães precisam buscar rede de apoio, não achar que podem ser super heroínas e tal. Se eu sou uma mãe engenheira elétrica, eu não tenho a menor condição de saber, pela minha formação inicial acadêmica, são desenvolvimento humano. Me ensinaram outra coisa, amor. Eu não tenho noção do que você está falando, né? Neurônio, sinapse, o que é isso aí que você está falando, né? Eu conheço outras coisas, eu tenho um outro repertório de vida e de prática. Bom, então tá bom. Eu não tenho tempo também, eu estou trabalhando muito. Bom, então tá bom. Então, olha que boniteza que a gente tem hoje, que não havia 20, 30 anos atrás, que é um podcast, que é um programa no YouTube, que é um conhecimento democratizado. Então, a primeira coisa que toda mãe precisa fazer num tempo como esse é já selecionar lá no seu Spotify Mães e Abraços, Reinventando a Educação, Spotifys que ajudam, redes democráticas gratuitas, em sua maioria, que ajudam a que elas possam, dirigindo o carro de um lugar para o outro, e aprendendo sobre ferramentas que vão facilitar a vida delas. Então, não é uma coisa a mais, é um momento só seu, para você resolver dúvidas só suas, ansiedades que talvez outras mães não tenham, e encontrar ali um cantinho de aconchego, de abraço e de aprendizagem, que te dê ao mesmo tempo não só um espaço para o desabafo, mas ferramentas práticas para a sua vida. Então, só no nosso encontro aqui de hoje, a gente já entendeu que a educação positiva é importante, a gente já entendeu que está tudo bem você querer que o seu filho tenha um tratamento diferenciado, que, na verdade, todos nós merecemos e precisamos ter, né? Tá tudo bem você fazer esse tipo de reivindicação, tá tudo bem você procurar ajuda, porque você não tem noção nem de por onde começar, então você foi para o CRAS, depois você foi para a Secretaria de Educação, depois você vai... Tá tudo certo. Então, procure ao máximo otimizar o seu tempo e tá lá fazendo uma atividade de cardio. Quem segue as minhas redes sociais sabe muito bem disso. Eu subo ali no elíptico, eu faço um cardio, eu converso com as pessoas, eu gravo live e eu faço reunião. Gente, essa sou eu. Eu sou hiperativa, eu fico muito nervosa se eu ficar muito tempo ali presa num texto, numa tela. Eu preciso disso, entende? É o meu momento que eu estou entregue ali às pessoas e estou conversando com elas. Então, procure redes. Você está lá no seu cardio, você já selecionou no seu Spotify quais são os Spotifys que você vai ouvir essa semana sobre educação parental, sobre os seus filhos, sobre questões de neurodivergência. Sobe lá, vai fazer o seu cardio enquanto você se cuida, porque não pode deixar de se cuidar. Enquanto você se cuida, você aprende uma coisa nova que saiu da sua esteira, do seu elíptico, você já está aplicando, já mudou a sua mente. A gente não tinha isso. Então, a gente não pode culpar os nossos pais e avós
porque antes era realmente tudo muito mais complicado. Antes, realmente, era tudo muito mais caro, né? Uma formação como essa que a gente está dando aqui hoje, de graça, aberta na rede, a pessoa precisava pagar quantas sessões de terapia para começar a aprender um pouco dessas ferramentas. Então, há desvantagens em a gente ter um mundo tão mediado pela tecnologia, claro que há, mas há muitas vantagens, e uma delas é a gente poder co-criar a nossa rede de apoio a partir das temáticas que, de fato, a gente precisa aprender. Nenhuma mulher é obrigada a parir, nenhuma mulher é obrigada a ser mãe, mas uma vez que tomou essa decisão, então, aí sim, toda pessoa, mulher ou homem, toda pessoa que decidiu trazer um filho ao mundo, precisa se conscientizar de que o conhecimento não está dado. A gente ouvia muitas vezes as mães dizendo, e ouve ainda, infelizmente, né? Eu sou mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é de uma arrogância imperdoável, porque não sabe. Você foi mãe no mesmo dia que o seu filho foi filho, e vocês dois estão aprendendo, ele a ser filho e você a ser mãe. Então, é uma aprendizagem conjunta. Ninguém está sabendo como ser filho ou como ser mãe. E a gente vai aprendendo juntos sobre como ser esse filho e essa mãe nesse momento e nesse contexto. Porque se você tem mais de um filho, ser mãe do primeiro não é igual ser mãe do segundo. Às vezes o pai não é igual, ou a mãe não é igual, a parceria afetiva não é a mesma, a casa onde está morando, a situação financeira não é a mesma, portanto, a maternagem também não é a mesma, né? Então, tudo isso conta, tudo isso é importante. Então, em Mães e Abraços, eu começo sempre pelo abraço. Abrace-se afetivamente, acolha-se afetivamente, entenda que também é importante esse autoamor, esse autocuidado, essa autocompaixão, o tirar todo o peso e toda a culpa, entender que pode ser que você tenha feito cagada por aí nesse caminho, pode ser, né? Mas tá tudo bem, você está aprendendo coisa nova, você já aprendeu, já é uma aprendizagem que você passou pelo seu corpo, está incorporada agora, e você não vai cometer os mesmos erros, porque espera-se que todo dia a gente seja melhor do que ontem. Não quero ser melhor que a Karina, não quero ser melhor que a Deise, eu quero ser melhor do que a Irene de ontem, hoje, né? Mas a gente precisa estar aberto para isso. As pessoas que se colocam nessa condição de que sabem tudo, é a xícara que já está cheia. Uma xícara cheia, uma gota transborda. Não, a tua xícara precisa ter um espacinho sempre para uma aprendizagem nova. Toma aqui mais um golinho, deixa ela meio vazia de novo para vir uma aprendizagem nova, você tomar mais um golinho. É sempre importante que a gente faça isso, né? Eu acho que é esse o meu recado imenso para as mães. E gratidão por me ouvirem, mesmo sem eu ser mãe, poder ter um espaço numa rede de mães. Eu me sinto muito privilegiada, né, para dizer que eu escolhi não ser mãe, justamente porque acho que tem muita mãe no mundo e muita criança no mundo, e o que a gente precisa, tanto para as mães quanto para as crianças, é de rede de apoio. Então, eu escolhi ser rede de apoio, me usem para isso, por favor. Eu queria que você deixasse uma mensagem também para as educadoras, né? Para as profissionais que nos escutam, que trabalham no ambiente escolar, e aproveitar e deixar um convite, né, para o seu encontro, seu workshop, que vai acontecer agora em agosto. Ainda bem que você lembrou, é verdade. Então, fica aí o convite, nós vamos fazer uma imersão que se chama O Professor que Não Aprendeu. A gente precisa ter esta humildade de assumir que a gente não aprendeu um montão de coisas. Então, agora, gente, 6, 7, 8 de agosto, existe uma imersão gratuita para vocês que são educadores. E eu chamo de educadores por quê? Porque não necessariamente só professores, todo mundo que está como responsável pelo florescimento, pelo desenvolvimento de um ser humano é um educador. Então, o porteiro é um educador, a tia da cozinha que está lá, oi tia, tudo bem? Eu quero mais arroz, eu quero mais feijão. Ela é uma educadora, a professora de sala de aula também é uma educadora, a gestora também é, o pai também é, a mãe também é, todo mundo, todo responsável pelo desenvolvimento de uma pessoa é um educador, a gente precisa partir dessa premissa. E a gente tem 3 dias aí de imersão, então convido todos vocês, entrem lá no canal da Reinventando Educação e se inscrevam nessa imersão. E aí, a mensagem que eu posso deixar para todo mundo, eu acho, para todos os professores, todas as escolas, é assim, ó, não queiram resolver tudo sozinho. É a mesma mensagem que eu deixei para as mães, percebe? Não se sintam culpados, primeira coisa, acolham-se, abracem-se, mas, quando eu estava em sala de aula, e alguém me dizia assim, mas é que o sistema é assim, eu digo, me diga lá quem é o sistema, onde é que eu encontro ele, o nome e sobrenome, que eu preciso ter um papo com ele, que está tudo cagado nesse sistema. Então, assim, não dá para a gente ficar conformado com coisas que tiram a nossa dignidade.
né? Então, se vitimizar, ser colocado no lugar de vítima e se acostumar com esse lugar, não é saudável para a gente está adoecendo. Essas pesquisas, como eu disse para vocês, trazem um crescente adoecimento dos professores. Esse é o meu tema de investigação de doutorado, porque é muito assustador mesmo. Então, acolham-se, mas não acostumem-se com esse lugar da vítima, né? Assumam o lugar de protagonistas e busquem parcerias. Não desperdicem oportunidades de parceria, porque o sistema, porque a secretaria, porque isso, porque aquilo, porque o outro. A lei também garante autonomia a cada unidade escolar, e as escolas não fazem uso da legislação, entende? Eu fui estudar um MBA na USP em gestão escolar, para eu entender que a gente não sabe fazer gestão escolar, gente. A gente não sabe. A lei garante autonomia pedagógica para as unidades escolares. Se eu mostro documento para a minha secretaria que a minha unidade escolar é um contexto com especificidades que têm que ser atendidas a partir de tais e tais estratégias, a secretaria deveria cuidar de mim, cuidar da minha demanda contextual e não me manter num paradigma de massa, me obrigando a colocar um PowerPoint, um material digital e sei lá mais o quê, que nada dialoga com a minha escola, nada dialoga com a necessidade e a demanda do meu território. Sabe que eu já ouvi oferecendo formação pública, formação gratuita para as escolas? Eu já ouvi de professores e de gestores assim, ó, ah, tá, então nós vamos ficar aqui formando os professores, que é a obrigação do Estado, a obrigação da prefeitura, eles não cumprem com o papel deles e se acomodam e nunca mais vão oferecer formação para a gente. Falei, bom, pode acontecer isso mesmo, mas quando foi a última formação decente, dialogante com o seu contexto que você recebeu? Nunca, né? Então, a gente pode ficar nesse lugar de quem fica cobrando da instituição pública que cumpra com o que é a sua obrigação, ou enquanto a gente faz isso, a gente busca parcerias que entreguem imediatamente aqui para a gente o que a gente precisa para a gente funcionar bem. O que a gente não pode é ficar sem esse atendimento e tendo que funcionar como se estivesse funcionando normal, porque não está normal, amor. Vamos parar de fingir a realidade, porque não está normal. Percebe? Então, busquem apoios, busquem parcerias, firmem parcerias, documentem parcerias de fato, façam um calendário com esses parceiros. Aqui em São Paulo existe uma escola, EMEI Nelson Mandela, fizemos parceria com eles. Para mim, ou essa Benedito Calixto, para mim são escolas que recebem a nossa equipe, transformam o seu espaço e se transformam em multiplicadores de boas práticas, percebe? Aí é uma outra coisa, né? Aí é um outro movimento muito importante. Fala dos seus livros, de onde as pessoas podem te achar. Olha, gente, eu gostaria de falar para vocês que são mamães, papais, desse livrinho aqui, Manu Linda, O que você quer ser quando crescer, é um livro que eu escrevi com muito carinho para a gente poder falar de projeto de vida, de uma vida com sentido para as nossas crianças desde a mais tenra idade. Embora ele seja classificado como livro infantil, eu diria que é um livro para todas as idades, porque é um livro que convida a gente a se reencantar pela vida, a se reencantar pelo nosso cotidiano. Sabe aquela coisa da criança chegar no dentista e falar assim, nossa, hoje eu vi o dentista trabalhando, eu quero ser dentista. Nossa, o fulano é bombeiro, eu quero ser bombeiro. Nossa, esse encantamento a gente, às vezes, como adulto, vai perdendo. E esse livrinho convida, então, as crianças a se reencantarem, a se encantarem com as coisas, continuarem se encantando com as coisas, e os adultos são convidados a se reencantarem com as coisas do nosso cotidiano, com as coisas triviais, que às vezes a gente, no automatismo da vida, deixa de fazer contato, né? Então, tá aqui esse convite, vocês podem adquirir esse livro na Amazon, a gente tem lá no nosso Linktree do Instagram, a nossa lojinha da Amazon, e quando vocês compram pelo Clube da Nê, na Amazon, vocês também contribuem com os nossos projetos sociais, vocês pagam a mesma coisa pelo livro, mas a Amazon direciona uma porcentagem da venda para os nossos projetos sociais, tá bom? E convido vocês também a que leiam Reinventar a Educação, Abrir Caminhos para a Metamorfose da Humanidade. Eu não sou autora, mas eu sou a tradutora desse livro. Como eu disse para vocês,
ele deu origem à nossa consultoria, porque depois dessa tradução, depois da mentoria de 1 ano aqui com esses 2 queridos, principalmente com o Edgar Morin, a gente se inspirou a abrir a nossa consultoria, tendo como principal pilar o pensamento complexo, tá bom? Então, convido vocês a que sigam a gente no nosso Instagram, Reinventando a Educação, no TikTok, no YouTube, a gente está em todas as redes sociais, produzindo todo dia conteúdo de altíssimo nível, gratuito para vocês. E vocês que são educadores, ou vocês que são pais responsáveis, se quiserem avançar nessa temática, entrem lá também na nossa plataforma de cursos. A gente tem uma mentoria, Educador Reinventor, eu sou a facilitadora e a mentora dessa mentoria aí, dessa formação. É uma formação que já tem 100 horas e é bem completa. A gente fala bastante de pensamento complexo, neurociência e de amor, principalmente, né? Então, entrem lá, vai ser muito bacana contar com todos vocês, viu? Obrigada, gente, por essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Irene. Um abraço grande, perdão pela demora, porque é difícil dizer tchau para você. Estou muito honrada. Muito obrigada, gente. viu? Uma honra receber você aqui. Um abraço grande. Abraço, Irene, beijo. muito obrigada por esse privilégio, viu? Obrigada, Um beijo querida, grande. todo meu. Beijo, obrigada a todos vocês, a audiência de vocês, muito carinho, muito amor a todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau.